Elizabeth, estamos aqui para mais uma aula uma aula da segunda série do ensino médio. Hoje nós iremos falar sobre um movimento artístico chamado romantismo, tá bom? O romantismo, ele vai ser um movimento artístico que vai acontecer ali no finalzinho do século XVII, aquele século que a gente estava estudando. Ele aconteceu, gente, praticamente ao mesmo tempo do neoclassicismo, que foi o movimento que nós estudamos na aula passada. Nós vamos ver que este movimento aqui também foi contemporâneo da chamada Revolução Francesa, que eu já falei na aula anterior para vocês, tá bom? O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XVIII. Foi na França que o romantismo ganhou força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. Vamos ver, gente, aqui as características do que denomina esse movimento chamado de romantismo. Gente, antes de mais nada, a palavra romantismo aqui, viu, gente? Ela não está fazendo referência àquele conceito que nós temos hoje, né? O conceito, assim, de romântico, ele foi mudando ao longo do tempo, né? E hoje, já muito distorcido, ele faz referência apenas a amor, né? Aquelas coisas assim de um filme que fala de amor, essas coisas românticas, e flores, e poesias e tudo mais. Mas aqui, quando a gente usa a palavra romantismo, a gente está falando de um movimento cultural que faz referência a todo e qualquer sentimento, viu, gente? Pode ser medo, pode ser angústia, pode ser esperança, pode ser o ódio, pode ser o amor, por que não, né? Mas aqui ele vai fazer referência a diversos sentimentos humanos, a diversas emoções humanas. Então a palavra romântico, ela foi distorcendo, né, o seu sentido ao longo do tempo e ela acabou associada apenas ao amor. Mas quando a gente fala de romantismo em movimento artístico, literário e cultural, a gente está falando de um movimento que valorizou todos os sentimentos, tá bom? Então nós vamos ter a valorização das emoções e da imaginação, a liberdade de criação do artista. Vocês lembram que a gente não tinha isso naquele movimento anterior, o neoclassicismo, lembram? Ele era preso ao academicismo, né, que era a arte acadêmica, que era uma arte cheia de muitas regras, em que o artista tinha que respeitar aquelas regras tanto no seu tema que ele ia pintar, quanto na sua forma de pintar, de esculpir ou de arquitetar. Aqui nós vamos ter a liberdade de criação artística. O nacionalismo ele vai ser muito valorizado, gente, por conta da Revolução Francesa, né? Então isso vai despertar nas pessoas sentimento de nacionalismo, né? De patriotismo. A história também vai ser valorizada aqui. A valorização da natureza. Gravem isso aí, anotem isso aí no caderno de vocês, tá? Os artistas do romantismo eles vão ter um respeito extremo pela natureza e pela sua força, né? Que é considerada a força maior do universo. Vai também haver uma valorização do sentimentalismo, né? Dessa coisa sentimental. Vocês vão ver algumas obras muito poéticas, muito profundas. E também uma supremacia do eu interior do artista. Ou seja, o artista não vai representar o que ele vê, ele vai representar o que ele sente. Este período foi fortemente influenciado pelas ideias do iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa, como eu já falei para vocês, né? Que eles tomaram o poder do rei e passaram, gente, passou de uma monarquia absolutista, né, para um império que vai ser controlado aí pelo Napoleão Bonaparte e tudo mais, vai dar toda uma sensação de liberdade para as pessoas. É por isso que algumas obras do romantismo, como aí a Tomada da Bastilha, pintada pelo Jean-Pierre Louis Rouet, elas vão fazer referência a eventos da Revolução Francesa, né? Mais à frente a gente vai ver uma obra icônica, simbólica, né, da Revolução Francesa. Mas aí a Tomada da Bastilha ela também relata isso, né? Que a Bastilha era uma prisão praticamente, gente, apesar dela ter apenas 7 prisioneiros, né, na época, como eles libertaram, eles tomaram essa prisão, né, que era uma prisão do rei, aí isso vai ser um ato muito simbólico para a época.
Então as obras românticas elas vão ser sobrecarregadas, gente, sobrecarregadas de sentimento, como nós podemos ver a Barca de Dante aí, pintada pelo Eugène Delacroix, né, que mostra uma cena de horror, né, de uma barca afundando, algumas pessoas já mortas, outras tentando se agarrar ao que restou. Então, assim, isso daí é uma referência ao livro A Divina Comédia, escrito pelo Dante Alighieri, né, que era um escritor italiano lá da época da Renascença. E tem umas passagens, né, em que ele está indo pelo inferno em busca de sua amada. E vejam só o quanto de sentimentalismo, né, de força expressiva que tem essa obra aí do Eugène Delacroix. Características da pintura romântica. Eles vão se aproximar um pouco das formas barrocas. Você lembra que o barroco também valorizava os sentimentos, né, gente? A composição em diagonal, sugerindo instabilidade e dinamismo ao observador. Não vai ser aquela composição vista exatamente de frente, né? A valorização das cores e do claro-escuro que eles roubaram também dos artistas barrocos e uma dramaticidade muito forte, como vocês perceberam lá na obra Barca de Dante. Então, gente, vai ter muita emoção, muita referência à questão do sentimento, muita referência à natureza. Nós podemos ver aí a obra O Naufrágio, do William Turner, que nós vamos mostrar muitas obras desse artista aí ao longo do nosso slide, da nossa aula hoje, que mostra também um mar agitado, né? As pessoas tentando sobreviver aí nesse local e uma forte expressão sentimental nesta obra. Os principais pintores, eu quero que vocês repitam o nome deles aí em casa para vocês saberem pronunciar da forma certinha, tá bom? Nós temos aí o espanhol Francisco de Goya, o inglês William Turner, o também inglês John Constable, o Eugène Delacroix, que é francês, Henri Fessel, que é suíço, Caspar David Friedrich, acho que o Caspar David Friedrich, se não me engano, é francês também, mas depois eu vou verificar, o Theodore Géricault, né, que é francês, e o Thomas Cole, que é inglês, tá bom? Então, muitas dessas obras, gente, desses artistas aí, vão fazer referências a sentimento, às forças da natureza, nacionalismo e tudo mais, tá? Aqui nós temos já uma dessas obras, a obra Fuzilamento do 3 de maio de 1808, também conhecida apenas como 3 de maio de 1808, pintada aí pelo Francisco de Goya. Essa obra mostra o momento em que o exército francês, ela é até irônica, né, gente? Os franceses lutaram por liberdade. Quando eles alcançaram a liberdade, eles começaram a conquistar outras regiões, né? E tiraram a liberdade de alguns povos, como aí nós podemos ver do povo espanhol, né? Que está aí à mercê dos soldados franceses que estão matando civis, viu, gente? Não são nem outros soldados. Essa obra ela chama muita atenção porque foi um episódio de covardia, né, da França contra a Espanha aí, matando esses civis. E o que mais chama a atenção nessa obra é justamente o homem de camisa branca aí, né? Não está centralizado, gente, porque tinha aquela questão da visão diagonal, dinâmica, né, nas obras românticas, mas nós podemos perceber que o centro da obra, o centro pelo menos conceitual da obra, é aí esse homem de camisa branca, que é um civil, né, que vai ser fuzilado pelos soldados franceses. Aqui, gente, a obra que eu falei para vocês, essa obra é muito simbólica. A obra Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Ela mostra, assim, uma personificação, vamos dizer assim, da liberdade, né? A liberdade aí está representada por essa mulher que tem os seios à mostra, justamente para dar essa questão de liberdade, né? E ela está guiando o povo na Revolução Francesa, né? Está empunhando a bandeira da França numa mão e há uma arma, né, na outra, se não me engano é um bacamarte, que ela carrega, e o povo está seguindo ela, caminhando por cima dos mortos, né? Uma obra muito simbólica aí, a liberdade guiando o povo, ela faz referência à Revolução Francesa. Aqui, gente, algumas obras elas vão ter um ar dramático e emotivo, como a obra O Pesadelo, do Henri Fessel, tá? Que vai representar aí uma mulher que está deitada, né, sobre uma cama, está tendo um pesadelo e sobre ela está um demônio que olha para o observador da obra, né? Ele está sobre essa mulher e no fundo nós temos aí um cavalo fantasmagórico, né, olhando com esses olhos repulsivos aí atrás. É uma obra que faz referência a um ambiente de terror, né?
Aqui a Mulher Louca, de Theodore Géricault. Vocês veem, gente, que eles estão em alguns momentos abandonando essa questão dos temas, daqueles temas bonitos, considerados belos para a arte, estão adentrando aí em outros temas um pouco mais, vamos dizer assim, subjetivos, né? Com uma mulher louca, um pesadelo e tudo mais. Sonho do Pastor, do Henri Fuseli, também é uma obra que tem um caráter assim meio de horror, né? Uma coisa meio de suspense e faz referências à bruxaria e tudo mais. São obras que estão carregadas de sentimentalismo, referência ao medo, aos pesadelos e tudo mais. A obra As Bruxas, de Francisco de Goya, uma obra que também, assim, ela não seria apreciada em outro movimento artístico, né, anteriormente, porque ela faz referência ao medo, ao absurdo, essas coisas oníricas, assim, né? E muitas das obras vão ter esse ar carregado de sentimentalismo, e seja esse sentimento o medo, a agonia, a dor, né, a falta de esperança, tudo isso vai ser representado aí pelos artistas românticos. Mais uma obra aqui com um ar de agonia, né? A Morte de Sardanápalo. O Eugène Delacroix, gente, uma das características dele vai ser pintar obras com muitos personagens, com muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, como aí a Morte de Sardanápalo, que nós podemos ver, né? Alguns eventos grotescos, como morte, violação do corpo, né? Estupro, esse tipo de coisa acontecendo aí concomitantemente, né, vários eventos acontecendo na obra. A Agitação de Tanger foi quando ele viajou lá pro Oriente Médio, né, gente? Ainda não tinha esse nome na época. O Eugène Delacroix foi para lá, e mais uma vez vocês vão perceber aí a presença de muita gente, né? Realmente uma obra que honra o nome, Agitação, né? Uma obra que parece estar o tempo todo atribulada, né, por conta da presença de muitas pessoas aí. O Massacre de Chios. Aí o Eugène Delacroix fez referência a quando os turcos, eles dominavam, se eu não me engano, a Grécia, né? E a Grécia tentava se ver livre dos turcos, e foram mortos mais de 200 gregos nesse episódio, nesse massacre de Chios. Gente, se eu estiver dando alguma informação histórica errada aqui, é porque faz tempo que eu não dou uma revisada nisso, mas se não me engano eram turcos contra gregos, sim, tá? E se eu tiver errado, depois eu corrijo com vocês, eu vou verificar aqui, tá? Obras que demonstram a força da natureza. Essas vão ser muitas que vão ter, gente, no romantismo. Obras que vão demonstrar o esplendor, a beleza e a força da natureza, como aí o Viandante sobre o Mar de Brumas, né? Essa obra aí já pode até ser considerada um ícone pop, né? As pessoas nem sabem o nome, nem sabem o autor, que é o Caspar David Friedrich, né? Provavelmente não sabem nada sobre a obra, nem o movimento, que é o romantismo, mas a gente vê aí ela usada, aí, né? A galera adolescente já coloca uma frase de efeito qualquer aí por cima da imagem, né? E banaliza a obra de arte, né? Por um lado é bom que a obra é divulgada, e por outro ela ganha um ar muito banal, né? Mas vamos valorizar aí a arte como ela de fato é, né? Que é aí a obra simples e pura do Viandante sobre o Mar de Brumas. As brumas, gente, para quem não sabe, né? São essa fumaça e essas nuvens que tem aí à frente desse monte onde o Viandante está. A Vista do Topo do Monte Catskill, do Thomas Cole, também é uma obra que vai fazer referência à força e o esplendor da natureza. Vocês podem ver que ele pegou assim, uma vista bem panorâmica, né, do lugar do Monte Catskill, e resolveu pintar para demonstrar a força da natureza aí. Vamos em frente. Dois Homens Contemplando a Lua, do Caspar David Friedrich, que é mais uma obra com um ar romântico, poético, né? Os amigos vendo a lua, observando numa noite de lua cheia, né? Olhando para o astro celeste e contemplando a beleza da paisagem. Mais uma obra do Caspar David Friedrich, que é a Abadia no Bosque. Essa obra aí já tem mais um ar meio sombrio, né? Um ar daquela, vamos dizer assim, daquela poesia triste, né? Que mostra mais uma vez a interação entre o ser humano e a natureza, né? Uma abadia que está caindo aos pedaços, ela está provavelmente abandonada já faz um tempo, né? E mostra essa interação entre a natureza, que está também um pouco decadente, e uma construção humana.
A obra Balsa da Medusa, gente, do Theodore Géricault, ela tem uma história bem sombria, uma história assim bem bizarra, né? Que foi uma balsa que ela quebrou no meio do mar e as pessoas ficaram sem norte, gente, sem poder retornar, né? O governo demorou muito para mandar um socorro para esse pessoal aí. Então o que aconteceu? Acabou a comida, né? Com o tempo. E conforme algumas pessoas iam morrendo, os outros iam comendo a carne, né, dessas pessoas que morriam, praticaram canibalismo mesmo sem querer. E as pessoas que foram resgatadas ainda pelo barco do governo na época, né, que mandou resgatá-los, elas todas enlouqueceram, viu, gente? Por conta dessa experiência macabra, sinistra e bizarra que elas viveram aí na Balsa da Medusa. Vocês podem ter uma ideia observando a obra de que ela tem um ar meio triangular, né? Dá um ar meio triangular, parece aquelas obras lá do período renascentista. Mas assim, o que chama mais atenção nela mesmo é a agonia, né? Dos que estão vivos e as poses horríveis dos que já morreram, né? Todos jogados aí pela balsa. Mais uma obra que mostra o quanto a natureza ela é forte contra o ser humano, né? O que é? Um homem forte pode entortar uma barra de ferro, mas que são 100.000 homens fortes contra uma tempestade, né? Contra um terremoto. Aí mostra a obra A Tempestade de Theodore Géricault, né? Uma pessoa que foi provavelmente atingida por um pedregulho durante a tempestade e que está morta. Então, assim, muitas dessas obras elas vão exaltar a força da natureza, vão mostrar o quanto a natureza ela é impotente e o quanto os seres humanos, né, não têm força para combater com ela. Mais uma obra que mostra esse esplendor da natureza, A Nevada, de Francisco de Goya. As pessoas aí estão sofrendo, né, com o frio, né, nessa obra, as pessoas e os animais. E é mais uma dessas obras que vai demonstrar essa força natural. Aqui, gente, nós vamos agora, a partir de agora, ver dois artistas que eles representavam muito a natureza, né? Eles pintavam muitas paisagens, isso vai influenciar muito a pintura americana, inclusive, gente. Mas assim, eram de modos muito diferentes, tá? Que eles representavam. O primeiro artista que a gente vai conhecer é o John Constable, que vai ter paisagens serenas, paisagens calmas, paisagens tranquilas, né? Ele vai representar a natureza sempre calma, sempre tranquila, como aí na obra O Cavalo Branco, de 1819, que vocês podem ver, que representa aí um ambiente rural, né? Um ambiente rústico, tranquilo e calmo, né? Mostra aquele ar interiorano. Muitas de suas obras vão ser assim, ó, por exemplo, a Fazenda do Vale, né? As pessoas vivendo aquela vida humilde, simples, o gado aí atravessando por meio do lago, uma casa simples de fazenda lá ao fundo da obra e tudo mais, sempre a presença da natureza, árvores, nuvens. Essas vão ser características aqui das obras do nosso artista John Constable. A Carroça de Feno é uma das obras mais conhecidas dele. Mostra essa paisagem bem tranquila, bem calma. Vocês vão perceber, gente, esses padrões, conforme eu for passando aqui, para vocês observarem, vocês vão percebendo, tá? Prestem bem atenção nas obras, como elas sempre têm uma grande presença de céu, de árvores, de água, né? Ele gostava muito de representar assim as coisas. Saruidade, mais uma obra do Constable, a mesma coisa, né, gente? O mesmo padrão. Mostrando a natureza, ele geralmente vai mostrar seres humanos, mas vistos de longe, né? Sem eles interferirem muito aí na paisagem. Reitoria Berghof ao leste, mais uma obra do Constable, mostrando aí um ar interiorano, rural e tudo mais. Muito bonita essa obra, eu gosto das cores dela. O Múnio Flatford, também pintado pelo Constable, né? Aí a criança montada sobre um cavalo, uma paisagem muito bonita, as nuvens muito bem pintadas, né? O John Constable ele foi um dos caras assim que estudou muito o desenho de nuvens e árvores, né? Vocês sabiam que as paisagens elas não eram admiradas antes do Constable, gente, do Turner? Quem pintava a paisagem era considerado um artista de segunda categoria, né? As pessoas queriam, principalmente a arte acadêmica, o neoclassicismo, queriam que soubesse representar gente, ser humano e tudo mais. Quem representava a paisagem não era muito admirado, né? Ainda bem que o John Constable e os outros artistas do romantismo passaram a valorizar a natureza nas representações artísticas. Mais uma obra com esse caráter
de calmaria, de serenidade aí, Barco Aportando, do John Constable. Outra obra com o mesmo padrão, Igreja Dedham, lá no fundo, vocês estão vendo lá a torre da igreja e o vale, né? Obra também do nosso querido John Constable. Em primeiro plano mostra aqui uns animais e uma pessoa descansando ali embaixo. Sempre paisagens serenas e tranquilas. Não esqueçam, mostra sempre paisagens serenas e tranquilas, valorizando a natureza, tá? Essas vão ser as características das obras do John Constable. Comparemos agora as paisagens tranquilas e serenas de Constable com as obras do pintor inglês J.M.W. Turner, né? Ou William Turner. Olha só, gente, como a gente já começa, que o Turner, diferente do Constable, ele vai representar a força da natureza. A natureza sempre demonstrando-se violenta, forte, né? Imperiosa, vamos dizer assim. Como nós podemos ver aí na obra Vapor numa Tempestade de Neve, né? Que mostra o vento, o vapor, e a gente mal consegue ver o barco lá ao fundo da obra, né? E está lutando aí contra essa força da natureza, da tempestade de neve. Luz e Cor é uma obra do Turner, também chamada de Teoria de Guild, onde ele também vai explorar essa questão da força natural, né? Nós podemos ver uma figura lá no finalzinho da obra, mas assim, o que vai importar mesmo aí vai ser a forma como ele representa tempestades, furacões, o sol muito forte, né? Ele vai representar a neve imperiosa, vamos dizer assim. Muitas das obras do William Turner, elas vão mostrar essa força da natureza, né? Demonstrando todo o seu esplendor, né? Como aí na obra Castelo Flint, do William Turner. Esse sol aí, gente, dói nos meus olhos, né? O sol normal dói nos meus olhos, mas esse aí também. É uma obra muito bonita mesmo. As cores que ele usou aí são maravilhosas. O Mar Alba, também uma pintura do Turner. Nós podemos perceber ali as velas dos barcos, né? Em um dos lados. Mas o que chama a atenção é a forma como ele vai representar a cor e a luz aí. Muitas obras dele sempre exaltando a natureza. Distante Horizonte do Turner, até mesmo numa paisagem onde ele tentou representar uma coisa mais calma, como em Distante Horizonte, nós vemos que a natureza está muito forte, né? Muito evidente, demonstrando a sua força aí nessa obra. Pôr do Sol, vocês podem ver o sol ali no cantinho, né? Se pondo. E a luz que ele irradia, ela vai tomar conta de todo esse trabalho aí do William Turner. Prestem bastante atenção que vocês vão começar a ver os detalhes nas obras do Turner. O Grande Canal de Veneza é um dia assim ensolarado, né? Muito cheio de vida. Eu gosto muito das obras do William Turner. Eu acho assim que ele dava tanto valor à natureza, que ele conseguiu repassar de um modo tão fiel que a gente consegue sentir, né, o clima das obras dele. Quando ele representa a neve, quando ele representa o sol, a gente consegue sentir o frio e o calor de suas obras. Turner, como nós já vimos, ao contrário de Constable, sempre vai mostrar o esplendor e violência da natureza. Então esses artistas eles vão se opor, né, na forma como eles representam a natureza. Obrigado, ficamos por aqui, né? E até a próxima aula, minha gente.